Para analisar a situação pandémica em Portugal, junta-se agora a nós Miguel Castanho, investigador no Instituto de Medicina Molecular, a quem agradeço desde já a presença aqui no Fala Portugal. Obrigada, doutor. Obrigada. O Governo vai ouvir esta quarta-feira os partidos para decidir que medidas é que devem ser tomadas no âmbito do aumento de casos relativamente à pandemia. Na sua opinião, aliás, fala-se já do teletrabalho, do uso de máscara obrigatório na rua. Serão medidas suficientes, na sua opinião, ou deverão ser tomadas medidas mais extremas, como, por exemplo, um confinamento? Creio que ainda não devemos ir às medidas mais extremas. Creio que ainda não estamos nesse ponto e se tomarmos as medidas certas e a tempo, e aparentemente, portanto, tudo foi mobilizado para que essas medidas ainda apareçam a tempo, nós eventualmente conseguiremos controlar a situação ainda antes do Natal. É claro que o Natal é um período crítico, nós sabemos pela forma como vivemos o Natal, que tem uma grande mobilidade das pessoas, um grande encontro de pessoas, a permanência de pessoas umas com outras em espaços fechados é propício aos contágios. O vírus passa de pessoa para pessoa. Mas neste momento, para evitar chegar ao Natal, de facto, numa situação mais delicada e o Natal depois poder atirar-nos para uma situação bastante mais delicada ainda, eu creio que o que temos que fazer é ter uma preocupação especial com tudo aquilo que está ao nosso alcance para que em situações onde haja encontro de pessoas, sobretudo em espaços interiores, não haja contágio. Isso passa pela utilização da máscara, que é um recurso muito barato, eficiente e sempre à mão, passa pela ventilação dos espaços interiores, algo que já deveríamos fazer de qualquer maneira, porque as boas práticas de saúde pública assim o exigem, e cultivar um distanciamento em situações de grandes eventos, por exemplo, quer sejam institucionais, quer sejam culturais, desportivos ou até pessoais. E devemos fazer um uso mais rigoroso dos certificados de vacinação e dos testes, isto é, criar ambientes seguros sempre que pessoas se juntam. E, portanto, devemos, de facto, controlar certificados de vacinação sempre que existem eventos culturais, eventos desportivos ou outros onde se encontra muita gente, porque é o que é necessário para criar um ambiente seguro. E a elevada taxa de vacinação em Portugal vai fazer com que também não seja necessário tomar medidas tão restritivas como, por exemplo, nos restantes países da Europa, em que a taxa é mais baixa? Exatamente. Nós estamos agora na posição de colher alguns louros daquilo que fizemos acertadamente, que foi uma vacinação muito extensa. Aliás, os outros países já entraram, vários outros países, não todos, é muito heterogéneo, mas vários outros países já entraram numa fase muito crítica porque não conseguiram os níveis de vacinação que nós conseguimos. Não é? Temos hoje uma frase muito emblemática e muito forte do ministro alemão que dizia que até final do inverno todos os alemães estarão vacinados, curados ou mortos. É uma frase extremamente forte, mas que ilustra bem a mais-valia da vacinação. E nós estamos às portas do inverno, de facto estamos numa situação onde o contexto não é favorável. Junta-se também a gripe, etc. Não? E não se junta à gripe, por exemplo. Mas de facto guardamos esse trunfo, que é o da vacinação. E a possibilidade de termos de criar ambientes seguros, porque está muita gente vacinada, desde que se demonstre que as pessoas que estão num determinado ambiente de facto estão vacinadas. Doutor, ainda relativamente à vacinação, no Infarmed os especialistas defenderam a vacinação das crianças, neste caso dos 5 aos 11 anos. Já há evidências científicas que comprovem que essa vacinação é de alguma forma segura? Repare, se me pergunta se é segura, a minha resposta é sim. Neste caso, a sua opinião também. Nestes vários... Não, porque há vários países que já fizeram a administração em crianças e, portanto, nós sabemos que é segura. A questão não é se é segura, essa não é a questão fulcral. A questão é, as crianças precisam... Esta é que é a questão fulcral. Porque nunca têm doença grave, não é? Exatamente. Normalmente. Portanto, é uma questão de utilidade para a criança, não é de segurança. Assim. Porque nós sabemos que as vacinas são muito eficientes. E isto aqui, assim, não é demonstrado por todos os estudos e é absolutamente consensual que as vacinas são muito eficientes a prevenir doença grave e as consequências da doença grave. Não é? Por exemplo, a questão da terceira dose não se coloca sobre a proteção da vacina para a doença grave, coloca-se para os outros casos da doença leve e moderada. Mas esta doença grave não é o problema da Covid-19 nas crianças. A ocorrência de doença grave nas crianças é muito rara. E, portanto, a questão que se coloca é útil para a própria criança ser vacinada? A criança precisa? E nós só, por uma questão de princípio, nós só devemos fazer
aquilo que é da utilidade do próprio. Exatamente. Isto é, não devemos vacinar ninguém até que se demonstre a utilidade, o benefício para a própria pessoa. Doutor, muito obrigada. Infelizmente não temos mais tempo, mas muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal.